Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Devido à ausência do secretário da mesa diretora e de acordo com o artigo 68, parágrafo 1 do Regimento Interno, convido o vereador Cláudio Aparecido Borba para exercer a função de secretário ad hoc. Com a palavra, o secretário ad hoc, vereador Cláudio Aparecido Borba, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolesi Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, ausente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Cláudio Aparecido Borba, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Posso tirar a máscara, senhor presidente? Pode baixar. Ata da 34ª reunião ordinária. Peraí, ata. Está errado aqui, presidente. 34ª mesmo? 34ª. Isso. Ata da 34ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 18 dias do mês de outubro de 2021, às 18h30, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino 84, sobre a presidência do vereador Joaquim Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa, senhores Antônio Francisco Eleodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Brolesi Filho, Cláudio Aparecido Borba, Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao secretário da mesa, diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos, a saber, vereador Aristeu Brolesi Filho, que fez diversas solicitações ao Executivo Municipal, prestou agradecimentos ao diretor do Departamento de Esporte e Lazer, vereadora Suelene Almeida, que falou sobre suas indicações apresentadas ao Executivo Municipal e parabenizou a diretoria do Departamento de Saúde e o Departamento de Ação Comunitária e Assistência Social, pela criação do projeto Acolhendo Vidas. E, por fim, justificou seu voto contrário ao requerimento 023 de 2021 do vereador Aristeu Brolesi Filho. Reabertos os trabalhos e não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 055/2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021. Lei 2.345, de 26 de novembro de 2020, e da outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação, colocada em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei 055/2021 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 059/2021, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação,
Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei 059/2021 foi aprovado, em segundo turno, por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 060/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal vigente, com recurso da Receita de Transferência do Estado, não prevista na Lei Orçamentária Anual 2021 e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, usou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguida, colocado em votação, o projeto de lei 060/2021 foi aprovado, em segundo turno, por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 061/2021, que altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Municipal 2.231, de 18 de dezembro de 2018. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação, colocado em discussão, usou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 061/2021 foi aprovado, em segundo turno, por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 058/2021, salvo emenda, que altera a Lei Municipal 2.396, de 12 de julho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, usou da palavra o vereador Cláudio Aparecido Borba. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 058/2021 foi aprovado, em primeiro turno, por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno da emenda aditiva 001/2021 do vereador Antônio Marcos Martins ao projeto de lei 058/2021, que altera a Lei Municipal 2.396, de 12 de julho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, usou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocada em votação a emenda aditiva 001/2021 ao projeto de lei 058/2021 foi aprovada, em primeiro turno, por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários dos vereadores Cláudio Aparecido Borba e Suelene Almeida. Votação em turno único do requerimento 023 do vereador Aristeu Brolesi Filho, requerendo a concessão de meia diária no valor de R$ 200, mais a contratação de um serviço de veículo de aluguel terrestre, táxi, e a aeronave, com valor estimado em R$ 1.200, para deslocamento em Brasília, data da partida dia 27/10/2021, data do retorno 27/10/2021, para participação em reunião com o deputado federal José Vitor de Rezende Aguiar, para tratar de recursos para 2022 e a possibilidade de reunião no FNDE para a gestão de ônibus escolar. Colocado em votação, o requerimento 023/2021 foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário da vereadora Suelene Almeida. Votação em turno único da indicação número 152/2021 do vereador Aristeu Brolesi Filho, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, a criação no município do evento denominado Festa do Morango. Colocado em votação, a indicação 152/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação 153/2021 do vereador Aristeu Brolesi Filho, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se promover o levantamento urgente dos agricultores e pecuaristas que estão sofrendo com a falta d'água para a lavoura e consumo no município, e que se determine que o caminhão-pipa possa levar a água a essas localidades. Colocada em votação, a indicação 153/2021 foi aprovada por unanimidade.
Votação em turno único da indicação 154/2021 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que avalie junto ao departamento competente a possibilidade de se providenciar área de lazer com parque infantil no bairro Brigagão. 2. Neste município, colocada em votação, a indicação 154/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação 155/2021 do vereador Leandro Ribeiro Reginato, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à implantação de um redutor de velocidade entre a porteira da residência da senhora Doroteia e o ponto de ônibus, no bairro Boa Vista dos Vicentes. Colocada em votação, a indicação 155 foi aprovada por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Votação em turno único da indicação 156 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que avalie junto aos departamentos competentes a possibilidade de se proceder à detetização e desratização de todos os bueiros do município e nos pontos onde há foco de moscas varejeiras. Colocada em votação, a indicação 156/2021 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, em conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei 055/2021, 059/2021, 060/2021, 061/2021, ora aprovado em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião, e suspendeu o trabalho por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentasse o devido parecer de redação final. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente solicitou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentassem o parecer de redação final dos mencionados projetos de lei, o que foi feito, lido e, em seguida, colocado em discussão e votação. O parecer de redação final dos projetos de lei 055/2021, 059/2021, 060/2021, 061/2021 foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos vereadores presentes. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 18 dias do mês de outubro de 2021. Todos de acordo? Sim. Sim. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Apenas no início, na segunda linha, aos 18 e entre parênteses está 13. Obrigado, senhor presidente. Será corrigido na próxima ata, então. Então, a ata está aprovada. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. Belo Horizonte, 7 de outubro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente e demais pares. Com minha saudação, tenho a satisfação de informar que, com o nosso empenho, junto ao governo do Estado, indiquei, a favor dessa municipalidade, a destinação do recurso para atendimentos na área de educação, programa de fortalecimento das escolas municipais, conforme descrito abaixo. Beneficiário, Bueno Brandão, objeto, aquisição de mobiliário e equipamento, valor R$ 200 mil. Descrição, Escola Municipal do Bom Jardim, Escola Municipal Paulo José Anderi e Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima. Ao ensejo, renovo minha permanente disposição de trabalhar em prol dos interesses dessa municipalidade e valho-me da oportunidade para renovar a vossas senhorias
meu apreço e estima. Cordialmente, deputado Duarte Bechir, vice-presidente da Comissão de Administração Pública. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários desta casa, ao Maurício, que nos acompanha aqui, e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje vou ser um pouco extenso sobre as demandas que já passei via WhatsApp ao prefeito, ao vice-prefeito, mas vou passar aqui em sessão e vou estar fazendo também por indicação. Indiquei ao senhor prefeito um trecho próximo do bairro Cigano, próximo da propriedade do senhor Zezé Amâncio e dona Marina. É um trecho que não tem invasão de água, em período de chuva forma um grande lago de água, onde traz transtorno para os moradores e para os motoqueiros que passam naquele trecho. Então, já solicitei à prefeitura para tomar a providência, ser feito um aterro ou um trabalho técnico para poder ver o que pode ser feito para solucionar essa demanda antiga dos moradores do bairro Santa Rita e a todos que passam ali por aquele trecho, que é uma estrada principal que dá acesso a outros municípios e outros bairros vizinhos da nossa querida Bueno Brandão. Ontem foi um dia de grande transtorno, próximo da minha casa, entre o senhor Rony Veiga e o Antônio dos Santos. Desceu uma grande enxurrada de terra próximo da minha residência e do senhor Rony Veiga, onde ontem precisamos puxar aí no torno, senhor presidente e demais vereadores, mais de 8 carros. Então, ontem mesmo já fiz o contato com o prefeito para que o mais rápido possível possa ser feito o serviço da máquina para retirar aquele barro e abrir os esgotos nas laterais, para que isso não aconteça no período de chuva que nós estamos passando. Então já foi passado já para a prefeitura e vou aguardar mais alguns dias. Caso não for a máquina lá, irei cobrar novamente, mas creio que essa semana, pelo que o prefeito me passou, a máquina vai fazer o serviço lá. Passei também para a prefeitura, também, um trecho próximo da senhora Elizabeth, nora do senhor Herculano Silvério, bairro Santa Rita, divisa com o bairro Cachoeirinha, um serviço de aterro lá também, devido à chuva, trouxe transtorno também esse final de semana lá para os moradores e usuários daquele trecho lá também. Lá precisa ser feito um serviço de aterro e abrir alguns esgotos em volta ali do trecho, próximo da ponte, próximo da propriedade da senhora Elizabeth. Passei também para a prefeitura e estou reforçando o pedido de cascalhamento no bairro Santana, próximo do Renato Santana, que é um morro muito usado pelos produtores de morango e a população usa muito aquele morro e aquele trecho é muito crítico. Foi passado a máquina, senhor presidente e mais vereadores, mas precisa ser feito um serviço de cascalhamento para poder aí garantir aí que os moradores e os produtores possam trafegar por aquele trecho sem ocorrer transtorno devido à falta do cascalhamento. Então precisa ser cascalhado urgentemente. Passei também para a prefeitura também para ser feito próximo da Lude Mabelli, no bairro Vargem Grande, a chegada lá dos moradores e alguns trechos lá que precisa ser feito e também cascalhado também. É um trabalho em conjunto aí com o vereador Cláudio Borba. Reforçando o pedido de cascalhamento no bairro Malhada, próximo do senhor Abel e próximo do senhor Blas de Andrade. O acesso da casa do senhor Blas Andrade, ele dá acesso a várias casas e precisa ser cascalhado urgentemente, pois naquela localidade se encontra um morador especial, né? Então, a preocupação dos moradores ali é precisar sair com urgência, né? Com o rapaz lá que tem a deficiência, né? E não conseguir sair daquele trecho, porque aquele trecho sem cascalhamento é crítico, é caótico, não tem condições. Então, reforço o pedido de cascalhamento
próximo do senhor Blas e próximo do senhor Abel. Reforçando também a solicitação dos moradores do bairro Rodrigues, próximo do senhor Miro Rodrigues, ex-vereador, uma demanda trazida até o nosso mandato de vereador, através da senhora Amélia Brugin. Tem um morro ali que precisa ser feito um cascalhamento dentro da possibilidade da programação de serviço da prefeitura, um acesso que dá acesso a diversas casas ali. Só essa semana eu recebi 4 ligações de moradores do bairro Cafundó, próximo da família dos Mazzolini, solicitando manutenção urgente no trecho ali próximo da família dos Mazzolini, próximo da dona Emília Montini e próximo da Joelma, divisa com o bairro Serrote, município de Socorro. E reforço também um pedido da limpeza de bueiro de frente da casa do senhor Cido Mota. O bueiro se encontra entupido, cheio de terra, senhor presidente, e em período de chuva a água entra na casa do seu Cido, trazendo aí transtorno e prejuízos aí financeiros aí devido à enxurrada estar entrando dentro da casa dele. Então, peço que seja feito o serviço de limpeza de bueiro próximo do senhor Cido Mota, entre outros trechos lá também do Cafundó, e a manutenção das estradas do bairro Cafundó. Por hoje é só, senhor presidente, muito obrigado aos demais vereadores e, novamente, coloco o nosso mandato à disposição. Quando eu trago alguma demanda para a prefeitura, eu não me coloco só como vereador que estou, mas sim como produtor que eu sou, né? Então, nós precisamos muito do apoio da prefeitura, estamos tendo o apoio da prefeitura dentro da possibilidade, né? Então, as demandas de estrada é muito grande, senhor presidente. Então, como a gente está como vereador, então a gente tem que ser a ponte entre a população e o executivo para a gente poder ajudar a população da área rural e da área urbana. Novamente, boa noite, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite, seja bem-vindo. Quero dar os parabéns, né, do retorno à Zumba, né, que a Zumba é uma dança, né, com vários exercícios, né, sempre nós tivemos, né, e devido à pandemia, né, parou. E agora amanhã, né, se retorna a Zumba com todos que estão assim, estavam acostumados a frequentar, e aqueles que não estiveram, né, estão convidados para participar da Zumba, que é de terça a quinta-feira, lá no galpão da feira do produtor. Porque também, né, é saúde, né, exercício também é saúde. E também parabenizar, né, a unidade móvel, né, que agora está de volta, né, para a nossa saúde no município cada vez melhor, né, e amanhã estará atendendo no bairro Boa Vista dos Barbosas. E hoje, em contato com o senhor prefeito, falei sobre as indicações que estavam trazendo para essa casa, né, essa semana, né, no dia de hoje, né, fiz um pedido a ele, e também agora está aqui a minha indicação por escrito, né, sobre um veículo, né, um veículo Sprinter para atender nossos alunos da PAI, porque a maioria deles são acolhidos e recolhidos em Kombi, né? E nós sabemos que não é tão confortável, né, como um veículo maior. E também que as Kombi agora, né, como parou a fabricação, sabemos que a dificuldade é muito grande para peças. Então, um carro novo, né, com conforto para nossas crianças da PAI seria bem-vindo. E também conversando com o senhor prefeito, eu falei sobre o morro, né, que vai ao cemitério Velho, para o bairro da Santa Rita, Santana, né, indo pelo asfalto, entrando ali à esquerda, né, que vai para o bairro do Cemitério Velho. Agora, com as chuvas, né, esse morro está crítico, está precisando de cascalhamento. Aí ele disse assim, né, que, como ele já falou, né, outras vezes, que todos os morros, né, dos bairros críticos serão cascalhados, vão ter uma manutenção, né,
para não deixar ninguém parar, né? Tanto os produtores rurais, como os transportes escolar, como todos que precisam passar, né, por algum caminho, né? E tem difícil acesso devido à chuva, esses morros agora. Então, ficam meio polêmico, né? Mas é ter um pouquinho de paciência, que tudo será realizado. Também falei com ele sobre os bueiros subindo pelo campo de futebol, indo em direção aos piquira de cima, né? Um senhor lá que é produtor de café me mandou um áudio, né? Até mandei para o senhor prefeito, né? Que precisava da limpeza dos bueiros, porque agora com essa chuva faz estrago, né? Os bueiros que estão entupidos. E também devido à chuva que trazem muita sujeira, com certeza também os bueiros se sujam, né? Ficam precisando mesmo de uma limpeza. E também sobre uma lixeira no bairro Vargem Grande, que tinha, né? Já tinha essa lixeira no lugar que, passando a Venda do Chiquinho, a primeira ponte, passando a Venda do Chiquinho, né? Indo, né? Pelo asfalto. Já tinha essa lixeira lá na entrada da propriedade, lá em frente lá do seu João Mineiro, que ali atende várias casas, tinha lixeira na beira da estrada. E quando foi feito o nosso asfalto, ela foi retirada. E até hoje colocam lixo lá na beira da estrada, né, do asfalto. Então, né, pedindo a pedido dos moradores lá que coloquem uma lixeira nesse lugar. Também em vários bairros sobre os morros, né, como lá no Bom Jardim, no Jardim, né, ali na Malhada, em sentido o senhor Elias Rossi, que sai no bairro Jardim. Também está precisando de cascalhamento e manutenção dessa estrada. Então, eu peço, né, que veja com carinho, né, todos os bairros que estão precisando. A gente é uma ponte, né, das pessoas que moram na zona rural, que precisam, né, fazer esse trajeto, né, e agora tem a dificuldade, porque nós estamos em época de chuva. E, graças a Deus, né, temos a chuva, chegou a chuva numa hora boa, que estava todos precisando mesmo, né. Eu sei que, com paciência, nós vencemos. Muito obrigada, senhor presidente. Por hoje é só. Parabéns, vereadora. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 058/2021, salvo emenda. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 058/2021, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 058/2021, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 058/2021, salvo emenda. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danila Mancio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 058 foi, salvo emenda, foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 001/2021, do vereador Antônio Marcos Martins, ao projeto de lei número 058/2021. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 058/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 058/2021, está encerrada a discussão.
Em votação em segundo turno, a emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 058/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolésio Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Não. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida. Não. A emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 058/2021 foi aprovada em segundo turno por 7 votos favoráveis. Só uma correção. Com a ausência do vereador Leandro, a emenda obteve 6 votos favoráveis em segundo turno. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 067/2021. Projeto de Lei 067/2021. Altera a Lei 2.345, de 26 de novembro de 2020, Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei 2.345, de 26 de novembro de 2020, Lei Orçamentária Anual, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, respeitada as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal 4.320, de 1964, até o valor correspondente a 35% do total fixado no orçamento do município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa em categorias de programação já existente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 21 de outubro de 2021. Justificativa. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades de nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para alteração do artigo 2º da Lei 2.345, de 26 de novembro de 2020, Lei Orçamentária Anual 2021. Tal alteração faz-se necessária para a suplementação de dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual 2021, tendo em vista o dispêndio a maior de recursos aplicados à área de saúde, tais como aumento de repasses ao Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, na manutenção e funcionamento das tendas de controle de prevenção do Covid-19, entre outros, bem como também na área de educação, 25%, tendo em vista a alteração feita pelo TCE-MG na memória de cálculo do cômputo do percentual mínimo de aplicação no ensino, que trouxe como consequência o aumento de gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Sendo só o que se cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 21 de outubro de 2021. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 067/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. De antemão, cumprimento Vossa Excelência em nome de todos os vereadores, boa noite. Também cumprimento a quem nos acompanha
pela transmissão da nossa Câmara Municipal. Quero agradecer a presença na semana passada, a vinda até esta casa, dos senhores Francisco Domingues e do senhor Arnaldo Evangelista, reunião da qual também esteve presente o senhor presidente e o nosso assessor jurídico, sobre o assunto em questão. Cabe aqui ressaltar que, recentemente, Lei 2.412, 2021, nós alteramos o percentual de 25% para 30%. Ainda ressalto que, na oportunidade, quando presente na Prefeitura Municipal, em conversa com o senhor contador Francisco, falei da possibilidade de envio desse projeto de lei, que eu entendia que a Câmara Municipal não colocaria obstáculo para alterar de 25% a 30%, pois há ali um entendimento entre o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas de percentual até 30% na questão de suplementação do orçamento vigente para a cobertura das despesas do ente executivo. E assim foi feito, a Câmara fez a sua parte, eu fiz a minha parte naquela oportunidade. Regredindo, na reunião mencionada, a mim não ficou claro uma questão que, quando eu perguntei se porventura já havia sido suplementado toda a folha de pagamento até dezembro, inclusive com a última parcela do 13º, e no momento foi mencionado também a área da saúde, e eu também perguntei se os vencimentos do pessoal da saúde havia sido já suplementados. Ficou embaraçoso naquele momento, não tive uma resposta que me convencesse. Ademais, essa é até uma resposta para alguns da sociedade que andam preocupados, que andam, não sei se preocupados ou andam incomodados. Eu, primeiramente, eu tenho a obrigação de andar dentro da legislação, das legislações, cumprir com as mesmas e defender a Câmara Municipal, pois é ela que eu represento. Os meus posicionamentos são diante da legislação. Os meus posicionamentos são diante daquilo que eu leio e de certa experiência por estar aqui há quase 9 anos. Já ter vivido alguma coisa. Então, a minha obrigação, diante de tudo, é cumprir a legislação, as legislações, melhor dizendo, e defender a Câmara Municipal. Daqui a pouco nós vamos aprovar o projeto de resolução, e lá eu vou chegar depois, na minha explanação, sobre a questão dos créditos suplementares, adicionais suplementares. Então, de minha parte, autorizar neste momento mais 5%, sendo que nós acabamos em menos de um mês, ou um pouco mais talvez, já autorizamos mais 5%, e não ficou naquela oportunidade tão claro quanto devia, inclusive a própria justificativa agora me trouxe mais confusão ainda. Por isso que no parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, eu votei contrário por essa questão. Porque amanhã pode ser esta Câmara, esta legislatura, nós vereadores ou outros representantes que vão aprovar essas contas. E assim eu me envergonho de ter a orelha puxada, seja pelo Ministério Público, seja pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por essa questão. Então, nesse sentido, voto não, senhor presidente. Bom, senhor presidente, Algum vereador ou vereadora gostaria de falar mais sobre esse projeto de lei? senhor presidente, Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. tendo em vista, como mencionou o vereador Marcos, que não ficou bem claro na justificativa, para que a gente possa se esclarecer melhor e ficar mais por dentro do assunto sobre essa questão dessa suplementação, né, desse aumento. Então, eu gostaria de pedir vista desse projeto hoje. Uma parte, senhor vereador, por gentileza. De minha parte,
concordo com Vossa Excelência, só que tem uma pequena ponderação, que o pedido de vista, conforme nosso regimento, 48 ou 72 horas para a nova votação. Nesse caso, teríamos que trabalhar em questão extraordinária. Sim. Porventura, qualquer edil, no bom sentido da palavra qualquer, por favor, no caso, poderia pedir o sobrestamento. Aí, é até 15 dias. Obrigado. Como você tem mais experiência na casa sobre o palavreado, então pode ser o sobrestamento. Fica solicitado, então, pelo nobre vereador Cláudio Aparecido Borba, e, conforme a explanação do vereador Antônio Marcos Martins, o sobrestamento, o qual será obedecido. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 003/2021. Projeto de resolução número 003/2021. Aprova as contas do prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, exercício 2019. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, em nome do povo que representa, aprovou e sua mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, exercício 2019. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 29 de setembro de 2021. Presidente Joaquim Assis dos Santos, vice-presidente Antônio Francisco Eliodoro, secretário Leandro Ribeiro Reginato. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Processo 10.95.092. Prestação de contas do Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 2019. Silvio Antônio Félix. Ministro Gleidson Santos Soprani Massaria. Relator, conselheiro substituto Hamilton Coelho. A primeira Câmara, 18/5/2021, prestação de contas do Executivo Municipal, execução orçamentária, créditos orçamentários e adicionais, índices e limites constitucionais e legais, aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, regularidade, aprovação das contas, recomendações. Apreciação das contas anuais, compreendendo a gestão como um todo e não o exame de cada ato praticado pelo prefeito no período, aplica-se na análise das contas o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios de materialidade e relevância esculpidos nas normas brasileiras de auditoria do setor público, no parágrafo único do artigo 226 do Regimento Interno. Parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da primeira Câmara, por unanimidade, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, diante das razões expendidas na proposta de voto do relator em emitir parecer prévio, pela aprovação das contas anuais de responsabilidade do senhor Silvio Antônio Félix, prefeito municipal de Bueno Brandão, no exercício de 2019,
com fundamento no disposto do inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008, e com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como nos critérios da materialidade e relevância, esculpidos nas normas brasileiras de auditoria do setor público, e no parágrafo único do artigo 226 do Regimento Interno, tendo em vista que os créditos adicionais abertos por excessos de arrecadação, R$ 2.099.040,89, sem execução orçamentária, que os créditos abertos sem recursos disponíveis não foram empenhados, não se comprometendo o equilíbrio da execução orçamentária, e que nos créditos abertos e executados por superávit financeiro no valor de R$ 172.700 equivalem a 0,63% do total da receita líquida, R$ 27.229.273,70. Segundo, determinar ao prefeito que mantenha organizada nos termos da legislação de regência a documentação pertinente para fins do exercício do controle externo e inspeção e ou auditoria, e aos responsáveis pelo controle interno que comuniquem a este tribunal toda e qualquer falha detectada, sob pena de responsabilidade solidária. Terceiro, determinar, por fim, que, observados os procedimentos incertos no artigo 239 do Regimento Interno, bem como as anotações e cautelas de praxe, seja arquivado o processo. Votaram nos termos acima o conselheiro Mauri Torres, o conselheiro Durval Ângelo e o conselheiro presidente Gilberto Diniz. Presente a sessão, o procurador Glaidson dos Santos Soprani Massaria. Plenário, governador Milton Campos, 18 de maio de 2021. Gilberto Diniz, presidente. Hamilton Coelho, relator. Em discussão em turno único, projeto de resolução número 003/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Não consegui carregar todo o arquivo, mas o que o senhor secretário fez a leitura, eu tive a possibilidade de acompanhar. Eu vou tentar aqui explanar sem ter o acesso às demais páginas. Senhor presidente, demais edis, vemos como que é complicada a questão de contas municipais, principalmente do Executivo Municipal. O Executivo Municipal tem uma equipe extremamente capacitada e experiente. E mesmo assim, houve aqui a menção de abertura de créditos adicionais no valor de mais de R$ 2 milhões, mas não houve impacto orçamentário porque eles não foram empenhados. Contudo, posterior, houve abertura de mais de R$ 172 mil em créditos suplementares, sem ter os recursos disponíveis, e eles foram empenhados. E nesse sentido, o parecer aludiu, chamou a atenção. E aí, eu quero a atenção de Vossas Excelências, principalmente para esses dois princípios que eu vou aqui mencionar, pois um documento que eu já enviei à Câmara Municipal, à mesa diretora, no momento adequado eu quero tecer sobre o mesmo, é a questão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O documento também fala da relevância, mas eu gostaria que Vossas Excelências guardassem bem esses dois princípios, razoabilidade e proporcionalidade,
porque logo, logo vou tecer sobre os mesmos, mas no outro assunto, então agora não cabe. O que o Tribunal de Contas, o que o Ministério Público de Contas chamou tanto a atenção para esses dois princípios? Quando houve a abertura de R$ 172 mil de créditos suplementares, sem ter dotação orçamentária, os recursos disponíveis, melhor dizendo, e eles foram empenhados, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, olhou o cômputo geral, mais de 27 milhões de reais de receita corrente líquida. E aí entendeu que é razoável, que é proporcional à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão do ano 2019, em nome do senhor prefeito Silvio Antônio Feres. Proporcionalidade e razoabilidade. E realmente, se nós temos um total de mais de 27 milhões de reais e houve esse pequeno deslize, se assim eu posso chamar, de 172 mil reais, nós não podemos ferir todo um trabalho por causa desse valor. É razoável, é proporcional. É isso que me chamou a atenção. Outro trecho também do parecer, do documento, fala sobre a questão dos créditos adicionais, que nós autorizamos em 2019, ainda na legislatura anterior, 30% naquele ano. E esse documento somente mencionou 30%, mas não fez qualquer alusão, qualquer menção, se isso foi extrapolante ou não. Apenas mencionou. Também aludiu à questão da correção da aplicação dos 25% para a educação, dos 15% para a saúde, que na verdade em 2019 foram de 26%. As aplicações totalizaram mais de 26% na área da saúde no ano de 2019. 47% no total de gasto com o pessoal legislativo e executivo. Também mencionou o cumprimento das transferências à Câmara Municipal, que ficou em torno de 4%, cobrindo totalmente o que determina as transferências legais à Câmara Municipal. Infelizmente, mais uma vez chamou a atenção da questão do não cumprimento, na sua totalidade, das metas do Plano Municipal de Educação. E aí, não é colocar uma crítica sobre o Executivo, não. Porque, como conversado naquela reunião também, senhor presidente, foi mencionado a dificuldade para encerrar as obras da creche municipal. O senhor diretor está aqui. Não é culpa do Executivo nesse caso. Se a obra iniciou-se com recursos federais e, infelizmente, o governo federal, em vez de acelerar as transferências, faz as mesmas em conta-gotas, como que o Executivo vai colocar recurso próprio sem a devida licença do órgão responsável? O município, o prefeito, o vice-prefeito, os diretores, incorrem em crime de responsabilidade se assim fizer. Nós precisamos verificar essa situação? Precisamos, mas é culpa só do Executivo? De jeito nenhum. É muito mais responsabilidade do governo federal do que o Executivo municipal, do que o município de Bueno Brandão. Ele chamou atenção também, em outras questões, na falta de transferência de dados relacionados à educação no ano de 2019. Isso até depois eu vou ler com mais cuidado e vou conversar com o Departamento de Educação depois sobre essa questão, se esses dados foram transferidos. Mas, no todo, as contas foram aprovadas. E eu aqui, de forma nenhuma, também vou fazer diferente, vou tecer diferente. Como com todas as palavras aqui, de forma resumida. Então, para encerrar, mais uma vez, eu peço a vossas excelências que prestem atenção nos dois princípios, proporcionalidade e razoabilidade. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu pediria ao nome do vereador ex-presidente, para eu poder fazer uso da palavra, que tomasse o assento da presidência. Boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Joaquim Assis dos Santos. Boa noite aos nobres pares. Boa noite. Boa noite aos amigos que estão acompanhando pelas redes sociais, ao Tião aqui presente, ao
Gutenberg Xavier. O meu boa noite. Só lembrando que, com as palavras do vereador Marcos Martins, concordo. Nós tivemos uma reunião com o Ico e com o Arnaldo, né? E eles nos relataram a necessidade da suplementação de 5%, né? Mas, lendo totalmente, que eu já tinha lido, e novamente eu quero só fazer dar um ênfase ao parecer prévio. Vereador Marcos, Vossa Excelência está totalmente coberto de razão. Mas, se tratando também de parecer de um Tribunal de Contas, que é o órgão máximo que controla as contas e os dia a dia das prefeituras e das câmaras municipais, eu queria só fazer uma ressalva aqui ao parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos esses autos, deliberam aos excelentíssimos senhores conselheiros da primeira Câmara, por unanimidade, na conformidade da ata de julgamento das notas taquigráficas, diante das razões expendidas na proposta de voto do relator. Em 1. Emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais de responsabilidade do senhor Silvio Antônio Félix, prefeito municipal de Bueno Brandão, no exercício de 2019, com fundamento no disposto do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar nº 102, de 2008, e com base nos princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, bem como nos critérios de materialidade e relevância, esculpidos nas normas brasileiras de auditoria do setor público, NBASP. E no parágrafo 1 do artigo 226 do Regimento Interno, tendo em vista que os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação de R$ 2.099.040,89, sem recursos disponíveis, não foram empenhados, não se comprometendo o equilíbrio da execução orçamentária, e que os créditos abertos e executados por superávit financeiro, no valor de R$ 172.700, equivalem a 0,63% do total da receita líquida, que dá R$ 27.229.273,70, e determinar ao prefeito que mantenha organizado, nos termos da legislação de urgência, de regência, a documentação pertinente para fins do exercício de controle externo em inspeção ou auditoria, e aos responsáveis pelo controle interno que comuniquem a esse tribunal toda e qualquer falha detectada, sob pena de responsabilidade solidária. Então, só para encerrar, sim, foi cometido aqui até um equívoco, né, às vezes, porque nenhum prefeito ou presidente de Câmara erra por dolo. Pode errar, o contador, né, eles podem errar e por até um esquecimento, ou um documento, até uma digitação errada, mas sempre nós vamos ter lá o Tribunal de Contas, que é o órgão máximo, né, e que aqui emite esse parecer prévio pela sua aprovação. Tá? Então, era o que eu tinha que dizer. Obrigado às nobres partes. Muito obrigado. Senhor vereador, permita a parte, por favor. Importante ratificando aqui as minhas palavras, quando Vossa Excelência fez a leitura no final, o senhor pode ver que o parecer prévio ele não deixa claro, né? Porque quando a gente olha R$ 2.099.040,89, sem recursos disponíveis, contudo, não foram empenhados, não comprometendo o equilíbrio da execução orçamentária. Isso que os créditos abertos e executados por superávit financeiro, no valor de R$ 172.700, equivale a 0,63% da receita corrente líquida, que passa de 27 milhões. Mas por que o tribunal colocou esses 172.700? O porquê que ele mencionou 0,63%? Porque esses foram abertos e empenhados sem recursos disponíveis. Então, quando a gente olha só o parecer prévio, nos causa confusão. Posterior, no tecer da matéria, no esmiuçar da matéria, que a gente entende esses 172.700. Aí que eles usaram os princípios proporcionalidade e razoabilidade. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Era o que eu tinha. Eu solicito ao nobre vereador Antônio Francisco Ledor, que ocupe a sua cadeira. Eu solicito ao excelentíssimo Joaquim Assis dos Santos que retorne aos seus trabalhos. Muito obrigado.
Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 003/2021, está encerrada a discussão. Em votação em turno único, o projeto de resolução número 003/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Dalila Manso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Desculpa, o Leandro não está presente. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de resolução número 003/2021 foi aprovado em turno único por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 049/2021. Projeto de Lei 049/2021. Altera disposições da Lei 1208 de 1995. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 13 da Lei número 1208 de 95 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. Passa a denominar-se Rua Lúcio Eustáquio da Silveira, a via pública com início na Rua Francisco Inácio e término na Rua Caboclo Neco. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 30 de agosto de 2021. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador. Justificativa. Biografia. Tem a presente proposição o intuito de homenagear o senhor Lúcio Eustáquio da Silveira, denominando a rua com seu nome. Lúcio Eustáquio da Silveira nasceu na cidade de Pará de Minas, Minas Gerais, no dia 5 de janeiro de 1948, filho de Aristides José Esteves da Silveira e Dona Alzira Antunes da Silveira. Veio para Bueno Brandão na época em que esse município era um dos maiores produtores de batata do país. Foi produtor e grande comerciante de batata neste município. Adquiriu e montou a primeira máquina de selecionar, lavar ou escovar batata conforme as exigências do mercado. Em 1986, conseguiu a autorização para a abertura da rua, que receberá o seu nome, e posteriormente construiu um grande galpão, onde funcionou por muito tempo o seu maquinário de beneficiar batata, que empregava um grande número de pessoas. Ajudou muitas pessoas pobres e as entidades beneficentes no município. Toda pessoa que chegava em seu galpão na época de processamento, solicitando um pouco de batata, recebia uma quantia para alimentar sua família. Foi casado com Claudete Oliveira Silveira, de quem se divorciou, e com Maria Valentina Coutre Silveira, com quem viveu até seus últimos dias, ambas nascidas em Bueno Brandão. Faleceu em 23 de março de 2016, em sua cidade natal. Diante dos motivos expostos, solicito a aprovação do presente projeto de lei. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 18 de agosto de 2021. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 049/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. independente de quem proponha, vou manter a mesma coerência. Inclusive, recentemente, antes de iniciar esta legislatura, chegou até a nossa casa uma proposta de alteração
denominação da Rua Afonso Pena. E depois, naquela ocasião, eu propus ao senhor prefeito, senhor vice-prefeito, que eles, naquela oportunidade, eles queriam colocar o nome do senhor Luiz Lodi na Rua Afonso Pena. Propus a eles, por que não denominar outro espaço público com a denominação do senhor Luiz Lodi? E depois, já nessa legislatura, sob a nossa responsabilidade, nós denominamos a estrada Bueno Brandão Munhoz. Então, independente de quem propõe, eu já expus até na minha rede social essa questão. Vejo que é uma situação que modifica já a cultura, porque as pessoas, se perguntar hoje para a maioria onde fica a Rua Pará de Minas, todos sabem, a maioria. Tem a questão também orçamentária, financeira. Ah, é irrelevante essa questão? É irrelevante, a despesa é pequena, mas existe. Então, não se trata de quem propõe. Trata-se de uma questão que eu vejo que é desnecessária. Nós temos outros locais, outros espaços que podem ser denominados. Então, eu mantenho a mesma postura dos casos anteriores. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite. Berguinho, Maurício, todos que nos acompanham, a todos os colaboradores da casa. O Lúcio Eustáquio, né, quando ele veio para cá, Bueno Brandão vivia uma realidade muito adversa. Né? Eu era menino, meu pai já plantava batata, a gente conviveu nesse meio desde o começo. E eu presenciei pessoalmente o dinamismo, né, a evolução que teve. O pessoal colhia batata e levava para as cidades vizinhas para fazer o beneficiamento. E as vendas, né, os compradores vinham de fora e os daqui tinham que ir para fora para comprar as batatas. E ele, que na época foi atrás da prefeitura para abrir essa rua, ele colocou esse nome Pará de Minas, porque é da cidade que ele veio, ele pediu para colocar, né, como ele foi um empreendedor que se propôs em tudo, não deixou faltar nada, na parte financeira, que na época a prefeitura tinha muito pouco dinheiro. Ele construiu esse galpão, né, deu emprego para muita gente, ajudou muitas pessoas aqui, numa realidade muito difícil, que muita gente, para pôr um sapato no pé, tinha que trabalhar muito. Um dia de serviço, às vezes, mal dava para comprar um pacote de arroz, e ninguém saiu daquela máquina sem um punhado de batata quando fosse pedido. Todas as festas, todas as instituições, todos os bingos que ia lá, ele nunca negou de ajudar, e ajudava, né, substancialmente. Ele não poupava nessa parte de caridade. Bom, questão de mudar o nome de uma rua é bem complicado, é bem sugestivo. Né, uma pessoa que já tem o nome na rua e que já está consolidado. Porém, a Rua Pará de Minas, ela existe porque o Lúcio pediu para que colocasse, porque é da sua cidade natal. E Pará de Minas, que eu saiba, não fez nada para a nossa cidade, então. Foi só um nome para que compôsse, né, toda a malha, né, que nós temos da nossa cidade aí, das ruas, então tinha que ter um nome, foi colocado esse nome e ficou por muito tempo. Eu conversei com todos os moradores ali, quase todos estão de acordo, e é uma homenagem a uma pessoa que merece o que ele fez na época aqui. Então, eu acho que mudar nome de rua de uma pessoa para outra pessoa, eu acho que está suprimindo aquilo que foi relevante para aquela pessoa na sua época. Ou seja, uma pessoa foi importante no passado, hoje tem outra pessoa mais importante, então vai trocar o nome para suprimir essa pessoa. Isso é errado, isso eu não concordo. As ruas que já têm sua denominação, homenageando pessoas que contribuíram para a nossa cidade, devem ser mantidas. Mas esse caso é um caso muito específico, é um caso sui generis. Ou seja, ele que abriu essa rua, ele que deu esse dinamismo na nossa cidade na época.
Né? Tinha época que tinha mais gente em torno da Máquina do Lúcio que na praça central nossa aqui, movimentando e conversando. Então, é um projeto, acho que importante, de valorizar as pessoas que fomentaram a economia nossa no passado. Não está substituindo, prejudicando o nome de ninguém. Não está suprimindo a imagem, né, ou a postura de nenhuma outra pessoa, e sim homenageando ele 2 vezes pelo que ele fez. Não é isso? Então, eu acho que é um projeto de grande significância, sim, porque na época eu sei o que era a dureza. Eu trabalhei nessa máquina de batata por alguns dias, no carrinho e ajudando. Né? Eu sei o que é isso quando é menino, o apuro, que era a dificuldade que era na época, coisa que hoje as crianças, os adolescentes não passam isso. Né? Essas dificuldades, graças a Deus, né, que evoluiu muito, mas no passado era muito dificultoso, e ali tinha um suporte para isso. Rodava dinheiro, todo mundo tinha onde ganhar o seu dinheirinho, tinha um quilo de batata para levar para comer, numa época de grande dificuldade. Então, eu acho que é importante, peço aos senhores, né, que aprovem o projeto, né, como já foi conversado, e a opinião de cada um é livre, né, e certo. Mas não porque eu estou suprimindo o nome de outra pessoa, ou porque estou desmerecendo outro nome ali, seja quem for. Né, é sim um nome dado por ele, nessa rua aí, que foi tão importante aí, no qual, né, a gente valoriza. Então, eu sou a favor do projeto, né, que fiz aí, e peço a todos que me apoiem, que seja a favor também, entendeu? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos deputados. Agradeço, vereador. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 049/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto... Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 049/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Pela coerência já explicada, não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Com certeza, sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amancio Alberto Costas? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei 049/2021 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis, com um voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 056/2021. Projeto de Lei 056/2021 dispõe sobre a denominação de logradouros públicos e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominado bairro Jardim Nova Itália a área constituída pelas ruas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do loteamento denominado Residencial Esquiavon. Artigo 2º. Fica denominada a Rua Imigrante Demétrio Esquiavon, a Rua 1 do loteamento Residencial Esquiavon. Artigo 3º. Fica denominada a Rua Vereador Vicente Esquiavon, a Rua 2 do loteamento Residencial Esquiavon. Artigo 4º. Fica denominada a Rua Gumercindo Simões Brandão, a Rua 3 do loteamento Residencial Esquiavon. Artigo 5º. Fica denominada Rua Maria Aparecida Félix Brandão, a Rua 4 do loteamento Residencial Esquiavon. Artigo 6º. Fica denominada Rua Irmã Dulce, a Rua 5 do loteamento Residencial Esquiavon. Artigo 7º. Fica denominada a Rua Restendemo Reginato, a Rua 6 do loteamento Residencial Esquiavon. Artigo 8º. Fica denominada Praça Jardim Guabiroba, a área verde 1 do loteamento Residencial Esquiavon. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de denominar o novo bairro
e área verde, e as ruas que foram construídas com aprovação do loteamento residencial Esquiavon. Os nomes, ora propostos, foram sugeridos pela família que efetuou o loteamento, tendo apresentado o abaixo-assinado em anexo e a seguinte justificativa para a escolha dos nomes. Justifica-se o artigo 2º, denominação imigrante Demétrio Esquiavon, 6/11 de 1891 a 10/6 de 1966. Devido à preservação do fato histórico, que sua família toma a importante decisão de deixar seu país de origem com destino ao Brasil, visto que, então, o reino da Itália vivia críticos ciclos de guerra, com grande instabilidade e representando altíssimos riscos à integridade humana. Sua família, nascida na Itália, região da Pádua, chega ao Brasil em 1892, motivada principalmente pelo instinto de sobrevivência e iniciativa de buscar um ambiente mais estável e próspero para o desenvolvimento. Atua nas primeiras lavouras de café desta região e, ao longo dos anos, vai adquirindo terras, inicialmente no bairro Sertão dos Morais, em Bueno Brandão, onde estabelece residência, sendo que seus descendentes seguem até os dias atuais, contribuindo para o desenvolvimento e o cultivo de grãos na região. Hoje em dia, o café é uma das mais importantes commodities de nossa região. Justifica-se o artigo 3º, denominação vereador Vicente Esquiavon, nascimento em 20 de 4 de 1928, falecimento 16 de 9 de 1993, devido ao reconhecimento ao senhor Vicente por sua ativa participação no desenvolvimento da cidade de Bueno Brandão, em especial por meio da doação de terras e áreas para a viabilidade da Rua Maranhão e para a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto, Copasa, instalar a caixa d'água no Espigão, acima do Clube Montesino, imprescindivelmente para o abastecimento das residências desta região da cidade. Além disso, teve participação ativa na vida política do município, atuando como vereador sem salário entre os anos de 1972 a 1976, também de forma visionária e por meio de sua expressividade na política da cidade, conseguiu o apoio necessário que culminou na alteração do traçado da estrada da Guabiroba, que desembocava na Rua Humaitá, passando a conectar-se à Rua Santa Catarina, resultando em um dos maiores logradouros da cidade em extensão. Ainda teve participação na sociedade buenobrandense, atuando como agricultor, empregador e empresário, até o seu falecimento, sendo responsável pela fundação e estabelecimento comercial Irmãos Esquiavon, importante ponto de referência para a estrada da Guabiroba hoje em dia. Justifica-se o artigo 4º, 5º e 7º, denominações Gumercindo Simões Brandão, nascido em 29 de 8 de 1921, falecido em 16 de 9 de 1992, Maria Aparecida Félix Brandão, nascida em 29 de 8 de 1924, falecida em 3 de 10 de 1992, e Restendemo Reginato, nascido em 11 de 11 de 1910, falecido em 10 de 10 de 1987. Devido à preservação da cultura caipira, típica dos cidadãos da zona rural buenobrandense na época. O senhor Gumercindo, lavrador humilde, homem trabalhador, justo, honesto e protetor da família, sempre contribuiu para a preservação das chamadas rodas de viola, um traço cultural muito expressivo nos bairros rurais da época. Atuou em sindicato dos trabalhadores rurais, buscando equilíbrio nos debates e defendendo melhorias contínuas nas condições existentes na época. A senhora Maria, doméstica, lavradora, mulher cuidadora do lar, da família, religiosa e sempre atenta às demandas de familiares, vizinhos e amigos, propiciando o acolhimento singular que somente uma mãe é capaz de fornecer.
o senhor Restendemo, lavrador, homem de muita energia e disposição no desbravamento das terras para propiciar o cultivo de grãos, pastagem e outras fartas culturas agrícolas que nossa região proporciona. Em comum, esses 3 cidadãos buenobrandenses, durante suas vidas, agiram como pessoas de bem, de forma justa, construindo amizades verdadeiras e duradouras, sempre dispostos ao trabalho. Em especial, destaca-se a forte ligação entre as famílias, como o senhor Vicente Esquiavon e dona Zilda Guimarães Reginato Esquiavon, esposa. Contribuindo, seja na área sociocultural, seja na forma de trabalho, para o fortalecimento da sociedade buenobrandense. Ainda considerando a escassez de recursos profissionais na época, de acordo com os relatos de antigos moradores do bairro Guabiroba, o senhor Gumercindo e a senhora Maria atuaram em cuidados com a saúde de vizinhos e amigos, por meio de aplicação de vacinas e medicamentos com seringas, devido às boas práticas de higiene que exerciam. Justifica-se o artigo 6º, denominação Irmã Dulce, devido à religiosa Maria Rita de Souza Brito Lopes ter sido canonizada pelo Papa Francisco, nascida em 26/5/1914, falecida em 13/3/1992, ter sido canonizada pelo Papa Francisco, em celebração no Vaticano, em 13/10/2019, reconhecendo seus 2 milagres. Primeiro, a recuperação de uma mulher desenganada após o parto, e segundo, a recuperação da visão de um músico que não enxergava havia 14 anos. Entrando para a história de nosso país como a primeira santa brasileira. Suas principais contribuições foram a fundação conjunta com Frei Hildebrando, na União Operária São Francisco, a criação do Colégio Santo Antônio, voltado para os operários e suas famílias, a criação de um albergue no Convento Santo Antônio, que mais tarde se transformou no Hospital Santo Antônio, ambos localizados na Bahia, e, por fim, por ter dedicado a sua vida de forma resiliente a ajudar os enfermos e pessoas carentes do Brasil. Justifica-se o artigo 8º, a denominação Praça Jardim Guabiroba, devido à compatibilidade histórica com o município de Bueno Brandão pelo bairro da Guabiroba. Assim como muitos bairros deste município, a sua importância se deve à expressiva atividade econômica rural, destacando-se o cultivo da batata, milho, morango e tantos outros bens, como a produção de leite, vinho, queijo e a apreciada cachaça da Guabiroba. Bens do município que despertam grande interesse nos turistas que visitam nossa cidade, trazendo importantes recursos e propiciando o aumento de receitas aos cidadãos e movimentando os estabelecimentos comerciais da cidade. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove-na. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 056/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 056/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 056/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 056/2021 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis.
Leitura pelo secretário da indicação número 157/2021 da vereadora Suelene Almeida. Indicação número 157 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto aos departamentos de saúde, educação, esporte e lazer e o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, a possibilidade de se desenvolver projetos voltados ao entretenimento de crianças e adolescentes nos bairros Brigagão 1 e 2 neste município. Justificativa. Tal indicação visa atender às solicitações dos pais, sendo de grande importância, pois visa manter as crianças e adolescentes ocupados durante o contraturno da escola. Além do entretenimento, tais projetos devem proporcionar conhecimento e aprendizado. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de outubro de 2021. Suelene Almeida, vereadora da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação número 157/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 158/2021 da vereadora Suelene Almeida. Indicação número 158 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto ao departamento competente, a possibilidade de se proceder à manutenção e encascalhamento na estrada do bairro Bom Jardim, estrada paralela à principal, abaixo do sítio do senhor Tiãozinho, nas proximidades do sítio do senhor Laércio Jorge, neste município. Justificativa. A presente solicitação é pedido da senhora Milta Maria Traianotti e os anseios de todos os moradores do trecho acima mencionado, e objetiva proporcionar melhor condição de trafegabilidade aos que por ali transitam. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de outubro de 2021. Suelene Almeida, vereadora da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação número 158/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 159/2021 do vereador Aristeu Brolese Filho. Indicação 159/2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à ampliação dos pontos de iluminação nas proximidades da residência do senhor Arnaldo Santana. Armando. É que está Arnaldo Santana. E do senhor André, irmão do Lourenço da Venda, no bairro Santana. Tal solicitação é oriunda da necessidade dos moradores que frequentam o comércio local, a igreja, e ainda há várias residências que muitos se beneficiariam da iluminação pública, que traria maior segurança. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de outubro de 2021. Aristeu Brolese Filho, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação número 159/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 160/2021, do vereador Aristeu Brolese Filho. Indicação número 160 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção e encascalhamento das estradas dos bairros Boa Vista dos Pedros e Boa Vista dos Crispins. Justificativa. Tal solicitação visa proporcionar melhores condições de trafegabilidade.
Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de outubro de 2021. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação número 160/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 161/2021 do vereador José Wilson Domingues. Indicação número 161/2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, de conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto ao setor competente e, de acordo com as regras estabelecidas pela legislação e órgãos competentes, a possibilidade de se proceder às obras de calçamento em parceria com a comunidade nos pontos críticos do morro que liga o bairro Cafundó do Meio, conhecido como Mazuline, até a divisa do bairro Serrote. Justificativa. Tal medida se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período da estiagem, ocasionando problemas de saúde e ainda deve ser considerado que a estrada possui grande fluxo de veículos, de moradores locais e turistas. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de outubro de 2021. José Wilson Domingues, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação número 161/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informa aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 058/2021, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nessa mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei número 058/2021. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final ao projeto de lei número 058/2021. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 058/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 058/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 058/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 058/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.